Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Meu nome é Marcelo Diego e eu serei o professor de literatura comparada de vocês neste período letivo de 2020.2. Bem, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas, queria que vocês se sentissem desde já colocar que vocês se sintam absolutamente à vontade na nossa sala, na nossa convivência, durante todo o curso. Isso vai ser muito importante, é um espaço de diálogo, é um espaço de debate. Bem, esta primeira semana tem alguns avisos para dar, para começar. Em primeiro lugar, é que esta primeira semana é atípica, dentro de um curso que ele inteiro já é bastante atípico, não é? O nosso curso, os cursos de graduação da Faculdade de Letras, como vocês sabem, são cursos presenciais. Eles, tanto em termos legais, toda a normatização deles, quanto em termos curriculares e pedagógicos, eles são feitos, eles foram projetados e planejados para o ensino presencial. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas referindo a esse semestre em ensino à distância. Não. O que nós estamos fazendo aqui não pode ser confundido com o ensino à distância, que é uma modalidade de ensino que tem características, métodos próprios, que garantem a sua legitimidade. O que nós estamos fazendo aqui é um ensino presencial que, infelizmente, não pôde se concretizar e foi emergencialmente, excepcionalmente adaptado para a forma remota. Ok, gente? Então, nessa realidade pandêmica, que já faz um ano que nós vivemos, estamos experimentando, né, essa mediação da tecnologia. Houve um PLE, depois um semestre de 2020.1, e agora começamos já o terceiro período de ensino mediado pelas tecnologias da informação, de ensino remoto. Então, já dentro desse quadro que é excepcional, que não é o nosso quadro regular, nós começamos o semestre numa situação ainda mais excepcional, que é com uma primeira semana de aula junto com a semana de iniciação científica, com a jornada de iniciação científica. Jornada de iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. Eu acho que é esse o nome e sobrenome dela, JICTAC, né? Aquelas e aqueles que vão participar, que estão participando, recomendo que todo mundo participe, seja aqueles que vão apresentar trabalhos relativos às suas pesquisas, seja aqueles que vão assistir, os colegas, os amigos. É um momento importantíssimo do nosso calendário acadêmico, é um momento de celebração, é um momento de troca. Então, eu realmente recomendo que todo mundo participe da maneira que for possível. Aqueles e aquelas que vão participar apresentando trabalhos, eu desejo boa sorte. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Não há nada de amedrontador, ninguém, nem os avaliadores, nem os coordenadores de sessão estão com qualquer objetivo de atrapalhar a vida de ninguém. É um momento de construção, então fiquem tranquilas, tranquilos, que com certeza farão belíssimas apresentações. E aos demais, reforço o convite para que assistam. Bem, voltando agora aqui para o nosso curso, que implicações que o período começar nessa semana tem sobre o nosso curso? A dinâmica do curso vai ser uma dinâmica de aulas síncronas. O nosso horário, nesse semestre de 2020.1, turma de literatura comparada do curso noturno, é às segundas-feiras, de 6 às 10, das 18 às 22 horas, certo? Durante 12 semanas consecutivas. Vocês devem lembrar que nos períodos regulares de ensino presencial, o nosso semestre letivo é de 60 horas aulas distribuídas em 15 semanas letivas. Agora, no ensino remoto, nós estamos exprimidos em 12 semanas. Perdemos 3 semanas de aula. Por isso que cada semana conta muito,
Por isso que eu estou gravando este vídeo hoje, mas não quis liberar totalmente vocês de alguma atividade com curso relativo ao curso nesta primeira semana, porque nós já estamos perdendo semanas em comparação com o que é um curso normal, regular, presencial. Então, o nosso horário vai ser esse, segunda-feira à noite, né? É claro, gente, eu vou dar uma tolerância no início da nossa aula para quem vem do trabalho, está com outras questões e não consegue entrar na nossa sala às 6 horas em ponto, então já vou deixar marcado aqui com vocês das 6h30, tá bom? Mas peço que, por favor, não ultrapassem essa tolerância. Às 6h30 em ponto a gente começa a aula. E vamos até às 9h30, tá bom? Também a gente termina um pouquinho mais cedo, porque esse aulão, né, quando toda a carga horária fica concentrada em um dia da semana, chega uma hora que não é mais produtivo. Então, acho que se tivermos uma aula de 6h30 às 9h30, podemos fazer uma pausa de 5 minutinhos no meio para ir ao banheiro, tomar uma água. Com certeza eu vou precisar ir ao banheiro porque eu passo a aula bebendo bastante água. Mas vai ser esse nosso esquema. Será, então, portanto, uma aula síncrona. Eu conto que a cada aula vocês cheguem para a nossa aula tendo já lido o texto daquela semana, já vou falar sobre as nossas leituras, e tendo assistido, se possível, os vídeos que eu deixei na nossa sala no Google Classroom. Pausa, volta atrás. Eu devia ter começado por aí. Pessoal, eu criei uma sala para a nossa turma no Google Classroom e lá será o nosso espaço de interação. Só no início do curso, enquanto a pauta ainda está se fechando, eu vou entrar no Siga, enviarei e-mails pelo Siga para me comunicar com vocês, inclusive para dar acesso a vocês à nossa sala no Google Classroom. Mas depois de estabilizada a pauta, a nossa comunicação será exclusivamente por lá. Ou por e-mail, evidentemente, vocês podem me escrever a hora que quiserem, eu responderei assim que possível. Tudo bem? Então, já nossa sala no Google Classroom já existe, os textos já estão todos lá em PDF, todos os textos do curso, e também esses vídeos. Deixa eu contar para vocês a história desses vídeos. No semestre passado, 2020.1, eu dei aula de manhã, né, tinha turmas às terças e quintas pelas manhãs, e eu fiz um esquema um pouco diferente. Né? Na terça-feira eu gravava uma exposição oral minha, e deixava o vídeo gravado, e na quinta-feira era um momento de encontro síncrono. Então, encontro assíncrono e encontro síncrono por semana, dividindo o conteúdo. Então, esses vídeos que eu postei para vocês agora são os vídeos que eu gravei para o semestre passado. O que eu quero dizer com isso? O conteúdo que eu dou nestes vídeos, e que no semestre passado eu dava de maneira assíncrona, este semestre, nós aqui no nosso curso vamos ver em sala de aula juntos, de maneira síncrona. Eu deixei esses vídeos como um reforço. Aquelas e aqueles que quiserem assistir antes os vídeos, para chegar na nossa sala, já tendo uma ideia das chaves de leitura, do contexto histórico das obras, fiquem à vontade para assistir. Aquelas e aqueles que por algum motivo tiveram que faltar uma aula ou outra, podem assistir esses vídeos para ter uma noção do que foi falado em sala de aula. Mas o que eu quero dizer aqui é que vai haver uma certa redundância. O conteúdo que está nesses vídeos nós também vamos ver nos encontros síncronos. Eles são um coringa, tá bom? Uma espécie de reforço e também um coringa. O que realmente é importante é que vocês leiam os textos, porque a nossa aula vai ser muito baseada em discussão, em debate. Aliás, eu acho que esse é o motivo, né, de nós termos aulas. Porque se fosse apenas para dar contexto, se fosse apenas um processo de transmissão de conhecimento do professor para os alunos, bastariam vídeos, bastaria assistir palestras, não faltam palestras excelentes, com grandes nomes da academia no YouTube, que vocês podem acessar. Não é disso que se trata um curso. Um curso não é uma transmissão de conhecimento, é um conhecimento construído na processualidade e na troca. Né?
de parte a parte. Então, é realmente importante que vocês façam essas leituras. Aliás, na semana 1 do nosso curso, eu peço agora que vocês abram um arquivo com o programa, né? Ele lá no Google Classroom da turma, ele está na semana 1, junto com este vídeo. Então, abra um programa, por gentileza. Como vocês poderão ver, até metade do curso, as leituras são relativamente curtas, né? São poemas, são fragmentos de cartas, de diários, contos, são textos mais curtos, até a metade, até a semana 6. Então, vocês podem fazer essas leituras de uma semana para outra. Então, estamos na primeira semana. Esta semana, a única atividade de vocês é assistir a este vídeo aqui, né? Para a semana que vem, vocês têm que fazer a leitura da semana 2. Dá para fazer de uma semana para outra a leitura tranquilamente. Tem um número de páginas ao lado da leitura, como vocês podem ver. Já na segunda metade do semestre, da semana 7 à semana 12, são leituras de mais fôlego. São leituras maiores. Então, vocês precisam se organizar para começar a fazer essas leituras com antecedência, porque não são leituras que dê para fazer de uma semana para outra. Até daria se vocês não tivessem mais o que fazer, né? Não tivessem outras leituras para outras disciplinas. Mas, considerando que vocês têm uma carga pesada de estudo, é preciso que vocês se organizem para começar essas leituras antes. Tudo bem? Então, aí, pelo nosso programa de curso, vocês já estão vendo as autoras que nós vamos ler. O programa ele é muito detalhado, é muito meticuloso, tanto no cronograma das leituras, o cronograma, né, dos temas que nós trataremos em cada semana, quanto nas instruções a respeito dos trabalhos, da avaliação. Serão 2 trabalhos, um trabalho de meio de semestre e um trabalho de fim de semestre, né? O trabalho de meio de semestre ele é um projeto do trabalho de fim de semestre. E esses trabalhos devem ser desenvolvidos em grupos de 3. Pessoal, por favor, me entendam. Um professor ele precisa ter critérios para não ser injusto com um aluno ou com o outro. E é preciso que eu me atenha a esses critérios. Então, apenas em casos excepcionalíssimos eu aceitarei trabalhos que não sejam em grupos de 3. E apenas se vocês vierem antes conversar comigo, me perguntar, tá bom? Para a gente chegar a um consenso, a uma solução boa. Porque eu preciso ter um critério, né? E realmente eu vi no semestre passado que essa forma dos trabalhos em grupos de 3, funcionou bastante bem, né? Ok, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o programa, sobre a proposta do curso, vocês podem me perguntar na semana que vem, no nosso primeiro encontro na semana 2, e que será, na verdade, o nosso primeiro encontro síncrono, na segunda-feira à noite, ou, se forem dúvidas mais prementes, por favor, fiquem à vontade para me escrever. Tá bom? Meu e-mail está no programa do curso, podem escrever pelo Google Classroom também, fiquem completamente à vontade. Bem, agora entrando um pouquinho, esse primeiro momento foi um momento de acolhida, aqui na dinâmica do nosso curso, no nosso espaço próprio. Agora eu vou começar o que nós poderíamos chamar de uma apresentação mais teórica do curso. É muito comum, eu aposto que vocês, quando se inscreveram na disciplina de literatura comparada, todo mundo fica com aquela dúvida, literatura comparada, mas o que é literatura comparada? Ora, eu vou começar dizendo que eu não tenho uma resposta última e final sobre isso. E acho que qualquer pessoa que diga que tenha estará mentindo, porque a literatura comparada não é um conceito estável, não é um conceito monolítico, não é uma ferramenta unidirecional ou univariacional. A literatura comparada é muitas coisas e na mão de cada um ela se torna uma coisa diferente. Então,
não há resposta de prova. O que é literatura comparada? É isso. Não, não há. No entanto, há alguns conceitos, algumas ideias que nós podemos trabalhar aqui para dar uma ideia, um contexto melhor do que seja essa tão famosa literatura comparada. Ora, eu começaria dizendo para vocês que a literatura comparada ela se diferencia de outros campos dos estudos literários, de outras aulas de literatura que vocês tiveram até agora na formação de vocês, porque é uma disciplina que não tem o seu objeto dado. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês estudam, por exemplo, literatura francesa, qual o objeto da literatura francesa? A produção literária dos espaços, das culturas que se valem da língua francesa, não é? Então, o que é literatura brasileira? Literatura produzida no Brasil. O que é literatura romântica? É a literatura produzida durante o período do romantismo. Ou seja, todos esses adjetivos que vêm depois de literatura, alguma coisa, sejam adjetivos ligados a uma lógica espacial, territorial, relativa aos Estados-nação, seja períodos históricos, literatura antiga, literatura medieval, né? Todos esses adjetivos que vêm depois, eles efetuam um recorte dentro do grande universo do que é literatura, né? E esse recorte permite que nós nos organizemos dentro daquele corpus, que a gente cria um corpus a partir daquele recorte, e isso organiza a entrada dentro desse objeto. Ora, a literatura comparada não possui esse recorte. A literatura comparada ela pode ter como objeto absolutamente tudo. Ela não tem um recorte prévio, né? Porque justamente a literatura comparada ela surge no contexto intelectual da Alemanha do século XIX, logo depois vai para a França, para a Inglaterra. Surge muito dentro de uma ideia de uma organização de campos disciplinares, de campos epistemológicos, campos do conhecimento e da necessidade comparativa, pensando quando esse comparativo aqui eu uso no sentido, por exemplo, da biologia comparada, que é pensar a evolução, né, das espécies, vem numa herança darwinista, pensar uma evolução das espécies por meio da comparação de diferentes espécies, né, de diferentes reinos e classes e por aí adiante. Durante muito tempo, a literatura comparada teve essa pecha, né? Se nós olharmos para a história da nossa própria instituição, da nossa alma mater, o FRJ, o que hoje em dia é a disciplina de literatura comparada, durante muito tempo chamou-se Evolite, evolução das formas literárias. Vejam só a coisa horrível, evolução. Eu digo coisa horrível porque evolução pressupõe um caminho, né, de algo pior para algo melhor, uma lógica teleológica, né, de que vai chegar uma dinâmica teleológica, de que é uma transformação que vai chegar a algum lugar, a um fim último, como se a gente estudando a literatura, né, da antiguidade até os dias de hoje, ela fosse se tornando cada vez melhor e um dia chegasse uma literatura perfeita. Ora, evidentemente não se trata disso. Hoje em dia nós pensamos a literatura comparada percebendo os movimentos dessa literatura ao longo do tempo, né? Então, é nesse sentido de perceber esses movimentos ao longo do tempo e ao longo dos deslocamentos de espaço também, e no sentido da transversalidade. A literatura comparada, ela é eminentemente transversal. Em que sentido? A comparação, ela sempre lida com obras que talvez estivessem dentro daquela divisão, né, de literaturas nacionais ou de literaturas de períodos de escolas de época, em caixinhas diferentes, né? É claro que nós podemos usar um método comparativo no interior de uma mesma literatura nacional ou no interior do estudo de um mesmo período, mas ela tem o grande barato dela é justamente poder criar essas diagonais, essas transversais. Então, a gente pensar na literatura francesa do século XVII em comparação com a literatura brasileira do XIX
por recortes, por eixos comparativos que cabe a nós, analistas, a nós críticos, a nós leitores profissionais, pesquisadores, criar. Tudo bem, gente? Pode parecer, essa introdução teórica pode parecer toda um pouco abstrata agora, mas vai fazer sentido. Ela vai ser demonstrada ao longo do curso. Queria agora dizer para vocês que a literatura comparada, se nós estivéssemos num semestre presencial, em sala de aula, na nossa querida Faculdade de Letras, no Fundão, aposto que todas e todos vocês, quando estávamos nos períodos presenciais, em aula presencial, todo mundo não aguenta mais ir para o Fundão. Agora está todo mundo com saudade, né? Se estivéssemos lá, e aqui com a lousa atrás de mim, eu desenharia 2 triângulos, um ao lado do outro, para demonstrar o que eu vou tentar expor para vocês agora. Nós podemos pensar uma primeira relação triangular, não é? Sobre aquilo que a literatura, primeiro sobre aquilo que a literatura comparada é. Eu vou propor para vocês que a literatura comparada é, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma disciplina, um campo do conhecimento e um método, uma metodologia. Ela é essas 3 coisas. Uma disciplina. Por quê? Porque o que nós veremos aqui, né, aquilo de que nós nos aproximamos, é todo um corpo de conhecimento, é todo um repertório de questões organizado, sintetizado, esquematizado para atender a uma demanda pedagógica, né? É uma disciplina. A disciplina é uma organização do conhecimento justamente para ser mobilizado dentro de um processo propedêutico. Nós estamos dentro de uma instituição escolar, a instituição universitária, não é? Então, é uma disciplina. O que é literatura comparada? Podemos, no primeiro momento, dizer que é uma disciplina. Num segundo momento, nós veremos que, na verdade, para além da disciplina, né, ela é um campo do conhecimento. É como se nós pensássemos, gente, fazendo uma analogia muito frouxa aqui, né, pensar como campo do conhecimento a saúde e como disciplina cada uma das matérias, das disciplinas que se cursa na faculdade de medicina, ou na faculdade de fisioterapia, ou de odontologia, ou de fonoaudiologia, certo? Uma coisa é o grande campo, que é o campo, inclusive, do fenômeno vivo. A literatura está aí no mundo, e as questões da literatura comparada estão aí no mundo. E, então, é um campo de conhecimento, assim como a saúde está aí no mundo, para investir um pouco mais nessa comparação que eu fiz. E há essa síntese, essa esquematização para a disciplina. Então, a disciplina e é o campo do conhecimento. É importante a gente ter essa percepção, porque ao longo do século XX, principalmente das últimas décadas do século XX, eu diria que da década de 60 para cá, surgiram, no âmbito das disciplinas, no âmbito acadêmico, institucional, universitário, da literatura comparada, questões que extrapolaram muito a disciplina e que hoje em dia continuam sendo questões do campo da literatura comparada, mas que se relacionam com a filosofia, com a história, com a sociologia. Por exemplo, se nós pensarmos no movimento feminista, em diversos outros movimentos identitários, em pautas identitárias, que têm o seu embasamento em teóricos, em estudiosos que vieram do campo da literatura comparada. Então, isso não é rigorosamente do âmbito da disciplina literatura comparada, mas é do campo do conhecimento das questões da literatura comparada, né? Em terceiro lugar, é um método, que é o método comparativo. Método comparativo ou comparativismo são rigorosamente a mesma coisa. O método comparativo ele pode ser utilizado no interior de um corpus de literatura pré-determinada. Por exemplo, se nós pensarmos em literatura brasileira, é uma caixinha. Foi feito já um recorte, lembram como eu disse antes, esses diversos adjetivos que criam recortes dentro do grande universo da literatura brasileira. Nós podemos usar o método comparativo dentro da literatura brasileira. Se nós compararmos, por exemplo, Maria Firmina dos Reis e Ana Maria Gonçalves,
duas escritoras mulheres, negras, que tematizaram as questões do feminino e da negritude nos seus escritos. Não é? É possível nós fazermos essa leitura comparativa, mas que se situam em regiões diferentes do Brasil, em períodos bastante diferentes, que têm questões estilísticas, formais, absolutamente diversas. Então, é um exercício comparativo, mas dentro de um corpus já pré-determinado. O método comparativo ou pode, né, como mais tradicionalmente era, em corpos diferentes. Aquele exemplo que eu dei, vamos trabalhar literatura francesa do século XVII com literatura brasileira do século XIX, e ainda uma literatura comparada no seu sentido mais amplo, que é aquela que lida com a literatura e outras linguagens. Então, a gente pensar, por exemplo, sobre a relação entre literatura e música, entre literatura e teatro, entre literatura e artes visuais, entre literatura e o que vocês queiram, porque é o campo da linguagem e da cultura. Né? Então, está um pouco clara clara essa minha proposição da literatura como, ao mesmo tempo, uma disciplina, um campo do conhecimento e um método. Indo agora para o segundo triângulo que eu propus para vocês, seria de onde a literatura... O primeiro era o que é literatura comparada, e vimos que ela pode ser três coisas, e agora é onde está a literatura comparada. E ela também está no entrecruzamento de três fatores, preponderando a um. Para entrar nesse segundo triângulo, eu perguntaria a vocês quais são as formas, fazendo um exercício de redução, né? Quais são as formas de nós entrarmos no estudo da literatura? Quais são as nossas formas de abordar a literatura ou literário? Né? Eu diria que, sintetizando, enxugando muito para chegar a apenas três formas, a três grandes famílias, eu diria que há o campo da teoria, o campo da crítica e o campo da historiografia. Vamos lá por partes. A teoria literária, e vocês já devem ter cursado 3 períodos de teoria literária, agora que estão em comparada, ela extrai da literatura categorias abstratas, ou então ela traz categorias abstratas do campo do pensamento, da filosofia, de outras matrizes teóricas, e traz isso para a literatura, para o exame do texto literário. Ou seja, ela é, como o próprio nome diz, essencialmente teórica. Né? Ela trabalha com a relação entre a concretude do texto e a abstração, categorias abstratas. Então, a categoria romance, ela é uma categoria, ela não existe, embora todo romance, em alguma maneira, se subsuma à categoria romance. Né? Essa relação entre o abstrato e o concreto. A crítica é o corpo a corpo com o texto. É o que vocês fazem, por exemplo, na maior parte das disciplinas de literaturas nacionais. Os e os estudantes de literatura de língua portuguesa, as aulas de literatura portuguesa, brasileira, africana, os estudantes de literatura, os estudantes de inglês, as aulas de literatura inglesa, de literatura americana, os estudantes de... e por aí em diante, né? Essas literaturas nacionais. São disciplinas eminentemente críticas, porque elas pressupõem a leitura dos textos e o exame detido, detalhado, o chamado close reading, né? O corpo a corpo com o texto. Isso é a crítica. E, por fim, a historiografia, que é a visão da literatura no plano histórico. Aqui, gente, é importante uma distinção que, nas faculdades, nos institutos de história, é evidente, mas que nós que nos aproveitamos da história, do estudo de história, embora não sejamos historiadores, às vezes passamos batido, que é a diferença entre história e historiografia. Nós pensamos, essa diferença parte do princípio de que a história são as coisas acontecendo no tempo. Portanto, nós aqui, vivendo, nós somos história. História é simplesmente isso, é o olhar sobre o mundo a partir da perspectiva de coisas acontecendo numa linha do tempo. A historiografia é o discurso que se cria sobre esses acontecimentos.
Historiografia, escrita. E, portanto, como todo discurso, ele é feito por agente. Ele possui, né, um viés determinado, uma orientação determinada de discurso. E é principalmente nesse campo, no campo da historiografia da literatura, que a literatura comparada se insere, né? A literatura comparada, ela é, por excelência, o campo da escrita da história da literatura. É o campo em que nós produzimos historiografia literária. Por quê? Nós não tínhamos visto que uma das premissas da literatura era justamente ver o movimento das formas literárias ao longo do tempo, não é? Então, isso é uma perspectiva historiográfica, é escrever a história das literaturas. Ora, essa escrita da história é um campo de embate, porque trata-se de escolher qual será o discurso que ficará gravado, que será transmitido para as futuras gerações, né? Então, é um campo de disputa, é um campo de embate. E, historicamente, sempre prevaleceu a construção historiográfica que coaduna com os valores das classes hegemônicas, né? Por isso, gente, e agora eu entro num tom mais pessoal e já trazendo de novo aqui para a oficina da nossa disciplina, eu, durante um bom tempo, dei cursos de literatura comparada, que eram cursos assim, the best of world literature, né? Que era uma sequência de figurões de grandes nomes da literatura. Começando na Idade Moderna, vamos lá, no fim da Idade Média, então, Dante, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Cervantes, Balzac, Proust, Joyce, os grandes nomes, né? Só que acontece que os grandes nomes da literatura, essa perspectiva é uma perspectiva de classes dominantes, uma perspectiva de grupos dominantes, e não é à toa que ela é composta única e exclusivamente por homens brancos. Hoje em dia, a maior parte do investimento teórico, do investimento de pesquisa em literatura comparada, feito em universidades, em espaços sérios como o nosso, como o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem sido feito no sentido de desconstruir essa historiografia. Não quer dizer que Shakespeare, Dante, Cervantes não sejam imensos autores, mas essa não é uma história única. Essa é uma história que pode ser contada. Há muitas outras histórias da literatura que podem ser contadas e que sistematicamente foram silenciadas. É por conta disso, é por conta dessa percepção, que eu montei um programa de curso que eu testei já no semestre passado, em 2020.1, e que eu quero retrabalhar neste semestre aqui com vocês, que é uma história da literatura das mulheres. É um programa de curso que é panorâmico, né? Nós atravessamos 2.500 anos de história da literatura, pegando um pontinho aqui, um outro ali, né? É um voo de helicóptero que a gente sobrevoa, vai vendo uma paisagem aqui, uma paisagem ali, sem poder se deter muito em nenhuma das obras. Mas é uma trajetória composta, né, apenas por essas autoras, apenas por autoras mulheres. Algumas delas que fazem parte de historiografias, embora de maneira lateral, mas já foram introduzidas em historiografias da literatura mais canônicas, e outras que não, que ainda não. Então, é essa a nossa proposta. É claro que é uma proposta delicada, é uma proposta, como eu posso dizer, na qual é um chão no qual eu piso muito devagarinho, porque, evidentemente, eu não tenho lugar de fala para dizer, para afirmar qualquer verdade para fazer qualquer juízo a respeito desse universo. Mas é uma maneira que eu encontrei de me aproximar desse universo e de tentar tornar o espaço da minha sala de aula, né,
da nossa sala de aula e da nossa disciplina de literatura comparada aqui no FRJ um pouco mais inclusivo, ok? Então, peço a compreensão de todas, todos, todes vocês e que nós tenhamos um semestre muito produtivo de leituras e de reflexão, tá bom? Então, por hoje é só. Por esta semana, eu gostaria apenas que vocês vissem, assistissem esse vídeo, pensassem sobre ele, me trouxessem no nosso próximo encontro dúvidas, questões. Por favor, não deixem de ler o programa do curso atentamente. Ele está bem detalhadinho, justamente para gerar o mínimo possível de dúvidas e de ansiedades, e que também leiam o nosso primeiro texto para a semana que vem nós começarmos nossa conversa sobre Safo de Lesbos. Tá bom, gente? Então, um abraço e boa Jictac, tá bom? Aproveitem. Tchau, tchau.